E aí, pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Rony, sou um professor de História. E hoje a nossa aula está relacionada sobre as influências iluministas na América. Como que o iluminismo ele influenciou no contexto da América, contexto político, contexto ideológico e ainda no contexto econômico. Bom, para isso a gente precisa fazer uma análise historiográfica do século XVIII. O século XVIII ele foi muito importante. Se a gente for levar em consideração, por exemplo, apenas o século XVIII no contexto global, nós podemos entender, por exemplo, que estava acontecendo diversas coisas ao redor do mundo, como, por exemplo, na Europa estava acontecendo a expansão das ideias iluministas. Estava acontecendo a Revolução Francesa, o fim do antigo regime e também a ascensão de um grande grupo econômico ao poder, que é o grupo da burguesia, além, é claro, do início da Revolução Industrial. Se a gente for considerar, por exemplo, apenas a América, nós estamos falando também do contexto da independência dos Estados Unidos. Isso também vai ser um precursor ou, de certa forma, vai impulsionar movimentos emancipacionistas em outras regiões da América. No Brasil, por exemplo, nós vamos ter diversas influências relacionadas ao iluminismo, como por exemplo a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana e também relacionando a chegada da família real. Mas esse é um assunto que nós vamos entender depois, ok? Bom, o século XIX, como nós não vamos estudar agora, mas ele está relacionado com o processo de independência do Brasil. O que tudo isso tem a ver com o iluminismo? Bom, o iluminismo ele é basicamente um movimento que vai começar no século XVIII e ele desejava romper com as estruturas do antigo regime. O que é esse antigo regime? Foi um assunto que nós estudamos anteriormente, mas o antigo regime ele é pautado em três grandes características, que é o absolutismo, a sociedade estamental e o mercantilismo como prática econômica. Então, o que o iluminismo ele tem a ver com esse período chamado de antigo regime? Ele vem como um processo de rompimento com essas estruturas. Então, o iluminismo com uma ideia de um argumento de razão, um argumento de liberdade, um argumento voltado para o desenvolvimento econômico liberal, vai acabar objetivando romper com essas estruturas do antigo regime, ok? E no Brasil ele vai ter uma grande influência principalmente em movimentos que desejavam a emancipação e a aplicação de um regime político denominado de republicano. Bom, dentre esses movimentos emancipacionistas, o que significa esse emancipacionista? Significa um movimento pela independência, ou seja, que buscava liberdade. A gente pode elencar, ou seja, trazer dois grandes motivos para que esses movimentos acabassem acontecendo, que na verdade tendo como objetivo esses movimentos, que seriam o quê? A influência dos ideais iluministas, que vão chegar principalmente através dos estudantes que iam estudar lá na Europa. Lembrando de uma coisa, aqui no Brasil, se tratando de Brasil, a gente não tinha uma universidade. Então, os filhos das elites, dos empresários, as pessoas que tinham bastante dinheiro no Brasil, como não tinha universidade, é que eles acabavam indo estudar na Europa e lá eles tinham contato com esses movimentos, ou seja, com essas ideias iluministas. E ao retornar, eles vinham com essa criticidade e com essas estruturas de liberdade justamente para a América. E quando eles chegavam na América, ocorria uma discussão e um debate, porque o Brasil ainda era uma colônia. E lembrando, o iluminismo ele desejava romper com estruturas e regimes basicamente absolutistas. Obviamente que o Brasil não era um absolutismo, mas ele dependia politicamente de uma outra nação que tinha como absolutismo a principal prática política, que era Portugal, ok? Bom, além, é claro, da influência dos ideais iluministas, nós vamos ter também uma grave crise econômica. Lembrando que o período que nós estamos falando é ali o final do século XVIII. Então, o final do século XVIII está relacionado a um processo de crise do ouro no Brasil. O que é essa crise do ouro? O Brasil ele teve uma grande exploração de ouro, mas essa exploração de ouro ela vai começar a dar sinais de esgotamento. Tá? E esse esgotamento vai acabar gerando nos grandes exploradores, principalmente na região das Minas Gerais, uma influência muito forte. Por quê? Porque essas pessoas elas deviam pagar um determinado valor, uma determinada quantia para Portugal. E como que isso acontecia? Através de decretos. Só que vai acontecer.
Ao longo dos anos, esse ouro ele foi diminuindo e o pagamento para Portugal também acabou sendo minimizado, ou seja, acabou diminuindo. E isso acabou gerando, para o contexto dessas elites nacionais, ou seja, dessa elite no Brasil, um grave problema, porque eles tinham que pagar um valor que eles não estavam mais nem produzindo. Isso é, um valor comum. Se eles não conseguissem pagar, ocorreria ainda uma grave crise relacionada a um contexto de imposto, ou seja, eles teriam que pagar ainda mais caso eles não cobrissem aquele valor anual que era predeterminado, ok? Além dessa crise relacionada ao ouro, nós temos também uma crise no Nordeste. Lembrando que o Nordeste era um grande produtor de algodão e também de cana-de-açúcar. Só que esses produtos eles estavam em crise já há algum tempo, visto que eles tinham concorrência com outras regiões, inclusive com as Antilhas em relação aos Países Baixos, que era a Holanda, ok? Então nós temos dois grandes motivos para que movimentos emancipacionistas surgissem no Brasil. Um deles é a influência dos ideais iluministas, atrelada à ida de estudantes para a Europa e também a uma grave crise econômica relacionada à crise aurífera e também à decadência econômica do Nordeste. Okay? Bom, como que vai acontecer esses movimentos? Que movimentos são esses que nós estamos falando? Principalmente de dois movimentos. O da Inconfidência Mineira, ou Conjuração Mineira, que vai acontecer no ano de 1789, na região de Minas Gerais, e também a Conjuração Baiana, que vai acontecer em 1798, na região da Bahia. O objetivo desses dois movimentos era libertar o Brasil de Portugal, visto que o Brasil era dependente politicamente desse lugar, ok? Então, como principal objetivo que nós vamos ter tanto da Inconfidência Mineira quanto da Conjuração Baiana, é de fato a libertação política do Brasil. Lembrando que inconfidência significa conspiração contra o rei ou infidelidade. Depois vocês vão entender por que esse nome está relacionado a esse movimento, ok? Bom, em relação à Inconfidência Mineira, quem eram esses inconfidentes? Bom, eram aqueles que conspiraram contra o rei de Portugal, que não desejavam mais estar atrelados à política de Portugal. Lembrando que Portugal era o responsável por controlar economicamente o Brasil, ou seja, essas elites controlava basicamente através de impostos e arrecadação de produtos, ok? Quem vai participar desse movimento? Nós vamos ter alguns grupos que vão participar do movimento da Inconfidência. Entre eles, nós vamos ter as camadas médias urbanas, que são os militares, os padres, estudantes e ainda comerciantes. Nós vamos ter uma elite mineira, que são os proprietários das minas, que estavam desgostosos com essa situação envolvendo os impostos, e nós vamos ter ainda alguns funcionários reais, como é o caso, por exemplo, do Cláudio Manuel de Nóbrega e também o Tomás Antônio Gonzaga. Dentre esses grupos, é importante destacar que nós não vamos ter participação de camadas mais empobrecidas. Primeiro porque o movimento, em grande parte, ele não era abolicionista, ou seja, eles não desejavam a abolição da escravatura. Isso fazia com que grupos como os escravos ou ex-escravos acabassem ficando de fora desse movimento que é a Inconfidência Mineira. Ok? Outro ponto importante é o que esse movimento vai influenciar? Ou o que vai influenciar nesse movimento? Primeiro é importante lembrar que o iluminismo ele vai surgir lá na Europa, como um movimento muito forte na Europa, mas ele vai ter grande repercussão em outras regiões do globo, como é o caso, por exemplo, da própria América, não só a América do Norte em relação à independência das 13 colônias, como também é o caso, por exemplo, do Brasil em relação a esses movimentos emancipacionistas, ok? Essas ideias iluministas que buscavam liberdade, igualdade, fraternidade, que era o lema da Revolução também francesa, inspirada através do iluminismo, vai acabar gerando uma forma de influência no movimento que nós vamos ter no Brasil. Então, esses movimentos que aconteceram anteriormente no mundo, como é o caso da Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos, vai acabar gerando uma necessidade por parte dessas elites de realizar um movimento parecido. Tá? Eles acreditavam que esse era o momento de realizar esse processo. E, de fato,
utilizar esse momento era muito importante, mas era necessário que eles tivessem força para isso, algo que eles acabaram não tendo tanto apoio assim no final do movimento, ok? Nós vamos ter diversos outros inconfidentes, como é o caso, por exemplo, do mais conhecido entre eles, Joaquim da Silva Xavier, mais conhecido também como Tiradentes, e o também Alvarenga Peixoto. São pessoas que vão se envolver dentro do contexto, tá, do processo da Inconfidência Mineira. O que os Inconfidentes desejavam? O primeiro ponto que eles desejavam era a proclamação da independência. Então eles queriam implantar um novo regime político, que seria a República. Tá? Além disso, eles queriam a transferência da capital, que tinha sido transferida também para o Rio de Janeiro, para uma região, para uma região das Minas Gerais, que era São João del Rei. Okay? Uma região bastante rica, que inclusive em determinados períodos da história se tornou uma das regiões mais ricas da América, para vocês terem uma noção de como que esse lugar é importante. E vai se desenvolver essa região de uma forma tão grande que a população era minúscula no início do século XVIII e no final do século XVIII ela era muito grande, ultrapassando os 500 mil habitantes. Ok? Outra coisa importante que os Inconfidentes desejavam era, por exemplo, a liberação de manufaturas, uma espécie de indústria, tá? Mas ainda não é aquela indústria que nós conhecemos atualmente, indústria relacionada a um processo industrial elaborado. Era uma indústria baseada em manufatura, a produção de produtos manufaturados dentro dessa região, que geraria renda e também o aumento de acúmulo de capital por parte dessas elites. Beleza? Além disso, nós vamos ter, por exemplo, a instalação de alguns tipos de fábrica, como é o caso da fábrica de pólvora, para o desenvolvimento de armamento. Tá? E além disso, nós vamos ter a criação da Universidade de Vila Rica, como objetivo desses Inconfidentes, visto que não tinha uma universidade no Brasil e serviria como base para os estudantes essa universidade e para os filhos das elites estudarem nessa região. Ok? E por fim, como plano desses Inconfidentes, nós vamos ter uma anistia, ou seja, um perdão das dívidas dos mineradores. Lembrando que muitos mineradores, como eles não tinham como pagar os impostos anuais, já não tinham mais como pagar, eles começaram a acumular diversas dívidas, atrelado ao que a gente chama de lei da derrama. E isso vai acabar gerando uma dor de cabeça muito grande para esses mineradores que desejavam basicamente uma anistia para poder se livrar dessas dívidas exorbitantes, beleza? Na bandeira dos revolucionários nós vamos ter liberdade ainda que tardia. É importante destacar que o processo de liberdade no Brasil ele vai ser relacionado a um processo lá com Dom Pedro I, né, a partir de 1822, mas esse movimento aqui foi um dos primeiros movimentos que buscavam a liberdade de fato política do Brasil, apesar dele não ter se concretizado. Ok? Bom, como que eles fariam esse processo de revolução ou da revolta acontecer de fato? Eles marcaram a data para a revolução ou para essa revolta no dia da derrama, ou seja, no dia que se cobrariam os impostos atrasados, que em alguns casos estava acumulada em mais ou menos 600 arrobas de ouro. Isso é muito, muito peso, ok? E que muitos desses mineradores não tinham a menor condição de pagar, beleza? Porém, galera, daí o nome Inconfidência. Tá? Nós vamos ter uma pessoa que vai delatar. Hoje em dia é muito comum, né, a palavra delação. O que é uma delação? Na verdade, significa alguém que vai dedurar um movimento ou que vai dedurar alguma coisa. O que significa isso? Alguém que vai dizer o que está acontecendo e que participa, é claro, né? Alguém que participou do movimento, mas que vai trair esse movimento. Então, quem é que vai trair o movimento da Inconfidência Mineira? Um cara chamado Joaquim Silvério dos Reis, que ele vai ser conhecido como traidor. Nas vésperas da Revolução, que libertaria o Brasil de Portugal, o movimento ele acabou sendo traído por esse cara, por um rico minerador, que vai acabar fazendo uma denúncia porque ele desejava ter perdão das suas dívidas. Então, em troca da sua liberdade, do seu perdão, ele vai dedurar, ele vai delatar, ele vai trair todos os outros inconfidentes, tá bom? Ou seja, o resultado disso tudo vai gerar uma prisão
de mais ou menos 34 pessoas, entre elas padres, e vai iniciar uma série de investigações que vai durar em torno de 2 anos, tá bom? Em 1789, explorados pelos impostos absurdos da coroa portuguesa, 12 deles ainda vão conseguir se rebelar, buscando liberdade, porém apenas um deles vai acabar pagando com a sua dívida, que é o Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Mas lembrando que o movimento de fato não vai acabar acontecendo, justo porque ele vai acabar sendo delatado. Bom, e o que vai acontecer diante dessa situação toda? Na verdade, o Tiradentes não era para ser o único morto nessa situação toda, né? Em abril de 1792, a sentença condenou 11 inconfidentes à morte, porém, em seguida, Dona Maria I, a rainha de Portugal, ela vai trocar essa pena, né? E esses inconfidentes eles teriam degredo perpétuo. O que significa degredo? Significa afastamento definitivo da terra natal. Então essas pessoas seriam expulsas do Brasil e elas seriam expulsas para onde? Para a região da África, onde elas não poderiam mais voltar. A única exceção dessa expulsão seria de Tiradentes, ok? Que vai servir como um mártir ou, na verdade, um exemplo para os demais, não se rebelarem mais. A sentença de morte de Tiradentes, ela vai ter todo um ritual, e esse ritual vai começar através da leitura de uma sentença que vai durar em torno de 18 horas, a qual, após esse discurso de aclamação à rainha Dona Maria I de Portugal, ela vai acabar imputando a Tiradentes praticamente toda a culpa do movimento. Então, abre aspas em relação a esse texto aqui. Pelo abominável intento de conduzir os povos da capitania de Minas a uma rebelião, os juízes desse tribunal condenam o citado réu à forca e que nela morra a morte natural para sempre. Seu corpo será dividido em 4 partes e pregado em postes, e a casa em que vivia será arrasada e salgada, para que nunca mais no chão se edifique, e onde se erguerá um padrão pelo qual se conserve a memória desse abominável réu. Ou seja, esse texto mostra claramente que Tiradentes serviria como um exemplo a não ser seguido e que a morte dele deveria ser um exemplo para que os outros pudessem observar o que aconteceria com eles caso eles se rebelassem novamente contra a coroa portuguesa. Bom, é importante lembrar que Tiradentes ele não era uma personalidade muito rica. Na verdade, ele era um soldado, mas que também trabalhava, né, como dentista, por isso o nome, o apelido de Tiradentes. Então, é importante mencionar que Tiradentes ele vai, de fato, servir como um mártir para a nação. Tem um trecho aqui importante, vamos fazer a leitura. Diz assim, ó, Tiradentes foi acusado como cabeça do movimento, que acabou assumindo sozinho a culpa, sem acusar os seus companheiros. Abre aspas, se 10 vidas eu tivesse, 10 vidas eu daria pelo meu país. Em 21 de abril de 1792, Tiradentes percorreu em procissão as ruas do centro da cidade do Rio de Janeiro, trajeto entre a cadeia pública e onde for armado o patíbulo, local onde ele foi morto, né? O governo geral tratou de transformar aquela numa demonstração de força da coroa portuguesa, fazendo uma verdadeira encenação. Porém, todo o espetáculo armado pelo governo só serviu para despertar a ira do povo. Ok? Então todo esse movimento, como eu havia falado, ele só vai servir como um movimento que vai transformar Tiradentes em um mártir. Bom, nós temos um feriado nacional, o dia 21 de abril ele é um feriado em homenagem a Tiradentes, símbolo que, obviamente, desse movimento, mas é importante lembrar que nem todo movimento ele foi um movimento extremamente bondoso para o país. Importante lembrar também que alguns desses inconfidentes eles não eram abolicionistas, eles queriam permanecer com a abolição. Então o movimento em si ele tinha pontos positivos, porém tinham pontos extremamente negativos, tá? E por fim aqui é importante mencionar que Tiradentes ele acaba se tornando um grande patrono cívico da nação brasileira, lembrado até hoje como um grande mártir. Bom, pessoal, a Inconfidência Mineira nós vamos ter uma grande elite participativa, tá? Ricos proprietários
das minas e também camadas médias urbanas. Seus planos eram voltados para a colônia, tá? E, obviamente, não se falava em abolição da escravidão. E o que acontecia com a Conjuração Baiana? Já a Conjuração Baiana, pessoal, ela vai envolver as camadas populares e vai ser bastante influenciada pela grande vitória dos sans-culottes na Revolução Francesa, ok? Quais eram os planos do processo da Conjuração Baiana? Era beneficiar os pobres, abolir a escravidão e melhorar os salários para os soldados. Então vejam que existem algumas coisas diferentes da Conjuração Baiana para a Inconfidência Mineira, tá? É importante também lembrar que a Conjuração Baiana ela vai ser um movimento contrário à instalação da capital no Rio de Janeiro. Lembrando que antes a capital do Brasil era em Salvador. E aí quando se transformou no Rio de Janeiro, muitas pessoas que dependiam da estrutura de uma capital lá em Salvador acabaram ficando desempregados, isso é, ficando na miséria. Isso vai acabar estimulando a revolta contra a metrópole, beleza? Tem um textozinho aqui importante de um panfleto dos revolucionários que diz o seguinte, abre aspas, amai-vos, povo baiense, que está por chegar o tempo feliz de nossa liberdade, o tempo em que seremos todos irmãos, tempo em que seremos todos iguais. Lembrando aqui essa ideia de liberdade, irmãos, fraternidade, né, e igualdade está relacionada com o lema da Revolução Francesa, que vai influenciar diretamente nesse processo aqui de revolta baiana. O panfleto ele vai incitar uma revolução, a liberdade dos escravos e o fim do domínio português sobre a colônia. Porém, gente, é importante lembrar que esse movimento ele tinha grande participação da população mais pobre. Eles não tinham grande força militar. E aí esse movimento ele vai acabar, querendo ou não, sendo também dissolvido. Porém, nós temos um movimento agora, tá? Em que como mais pobres participavam, nós vamos ter mais pessoas sendo mortas, tá bom? Visto que essas pessoas eram tidas como invisíveis na sociedade que não fariam falta segundo as elites, ou seja, segundo os grupos que estavam dominando. Então a conclusão desse movimento é que ele não vai chegar de fato a ser feito. Então de fato esse movimento não vai conseguir ser efetivado por conta da interferência da coroa portuguesa, ok? Bom, recapitulando, a Conjuração Mineira, quando aconteceu? Em 1789, beleza? Local, região das Minas Gerais. Quais são as causas da Conjuração Mineira ou Inconfidência Mineira? Aumento no controle e na fiscalização dos impostos por parte de Portugal e também do monopólio da coroa na extração de diamantes e também na ameaça da derrama. Lembrando que a derrama era o imposto sobre o imposto. Então, se a pessoa não pagasse aquele imposto daquele ano, recorreria sobre aquela pessoa mais o imposto sobre ela. Isso faria com que a dívida se tornasse quase que impagável. Quais eram os objetivos da Conjuração Mineira? Emancipação política de Minas Gerais, estabelecimento de São João del Rei como capital do novo governo, fim do monopólio sobre a extração de diamantes e o cancelamento de dívidas e uma criação de uma universidade. Beleza? Dentre os integrantes nós vamos ter, por exemplo, membros dos corpos de ordenança, da igreja e da administração colonial, em geral pessoas da elite ligadas à atividade mineradora. Então nós não vamos ter pessoas de classes mais baixas. E o desfecho, o movimento ele foi delatado, ou seja, ocorreu traição, e após algumas investigações, alguns conjurados foram expulsos para a região da África e outros acabaram recebendo prisão perpétua. O único que acabou sendo executado foi Tiradentes, como nós vimos anteriormente. E a Conjuração Baiana? Em que ano vai acontecer? Em 1798. Local, Salvador, na Bahia. Causas. Nós vamos ter a grave crise econômica resultante da transferência da capital para o Rio de Janeiro. E Salvador, obviamente, como não tinha mais estrutura para manter os empregados, vai acabar sofrendo com a miséria. Quais eram os objetivos? Estabelecimento de um governo republicano, a abolição da escravatura e o fim da discriminação racial. Os grandes objetivos que nós vamos observar nessa Conjuração Baiana. Quais os integrantes? Comerciantes, escravizados e artesãos, membros de baixa patente do corpo de ordenanças e também afrodescendentes livres. É importante destacar que aqui nós vamos ter grande participação popular, ou seja, participação das camadas mais pobres da sociedade na região de Salvador. Beleza?
E o desfecho, com a ajuda de delatores também, nós vamos ter investigações que vão levar à prisão dos principais envolvidos, e muitos deles vão ser condenados à prisão e outros vão inclusive ser mortos, beleza? Então esse aqui, galera, foi o assunto envolvendo as ideias iluministas na América e como que essas ideias elas vão repercutir nesses dois movimentos, tanto a Conjuração Mineira como também a Conjuração Baiana, beleza? Então esse foi mais um vídeo, galerinha, relacionado a um dos assuntos de história muito importantes para o Brasil, tá? Antes de sair, não esqueça de curtir, tá? Se quiser dar um comentário aqui relacionado a esse vídeo, também não esqueça de ativar o sininho e se inscrever no canal. Então, galera, um abraço para vocês, espero que vocês tenham entendido. Até mais, tchau!